Amados de Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando das coisas que nos foram reveladas e tem coisas que não nos foram reveladas sobre o nosso Deus, né? E não cabe a nós querermos ficar questionando sobre isso. O mundo que tem essa mania, né? Mas temos na Bíblia, é bom a gente estar lendo e entendendo até para responder para essas pessoas. Quem não me conhece, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui falando, né, da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra em nossos corações. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Graças te dou por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. E peço, Senhor, que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer e que revele essa palavra em cada coração, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo apenas um versículo. Encontra-se em Deuteronômio, capítulo 29. Diz assim, ó, capítulo 29, versículo 29 também. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Olha bem essa palavra, né? As coisas não reveladas são para o Senhor. As que são reveladas são para nós e para nossos filhos, para que a gente venha cumprir todas as palavras da lei. O que isso está querendo nos dizer? Né? Nós temos a Bíblia, né, que revela como foi criado o mundo, como nós fomos criados, né? Fala bastante do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, mas principalmente do que Ele quer para cada um de nós. Mas o mundo, né? E às vezes até as pessoas que estão começando a caminhada em Cristo se questionam algumas coisas. Exemplo, de onde veio Deus, né? Como que era no início, algumas coisas geram muitas dúvidas, né? E muitas dessas dúvidas não tem escrito na Bíblia, né? E se não está escrito na Bíblia, não cabe a nós dizermos que aquilo ali, né, é do nosso Deus, né? Eu não posso inventar aqui algo e falar, não, Deus falou isso aqui. Não, o principal é a gente tirar da palavra. Então, o que nos foi revelado, né, é para o nosso uso. E nós temos mais do que precisamos para a caminhada com Cristo. Né? Muitas pessoas, quando você olha aí, até cientistas, essas pessoas, né, quando falam que a gente que é evangélico fala que o mundo foi criado por Deus, aí eles gostam de chegar numa pergunta que deixa todo mundo meio com o pé atrás. E de onde veio Deus? É onde a gente responde isso aqui. As coisas não reveladas para o próprio Deus. As que foram reveladas é para o nosso uso. O nosso Deus não deixou de onde ele veio, até porque não faz diferença. É a mesma coisa que o carro perguntasse para o homem, né, de onde veio o homem. Não cabe ao carro saber de onde veio o homem. Cabe a ele, né, ser direcionado por o homem para onde o homem quer que ele vá. Assim é o nosso Deus, né, que deixou a sua palavra aqui mostrando o poder dele, mostrando como começou o pecado, né, como tudo foi formado e deixando principalmente como que ele quer que cada um de nós andamos e assim nós vamos passando, aprendendo, ensinando aos nossos filhos, ensinando, né, aos nossos entes queridos que querem ouvir aquilo que o Senhor deixou revelado. E o que foi deixado revelado é mais que o suficiente para a gente crer nesse Deus. Até porque, para crer no nosso Deus, para crer no Senhor Jesus, não depende só de nós. Nós precisamos, né, do Espírito Santo de Deus. Que aí, quando você lê a palavra, ele testifica essa palavra em seu coração, ele confirma essa palavra e assim a gente crê, a gente acredita. Por que o mundo não acredita é, exatamente na palavra? Porque não tem o Espírito Santo de Deus testificando isso neles. Então a gente até fala e eles não acreditam. Né? Quantas pessoas que vivem em algumas religiões e se você lê dentro da Bíblia deles alguns textos, eles falam que não acreditam.
Mas por quê? Porque não buscou, né, ter o Espírito Santo de Deus. O que é buscar, né, ter o Espírito Santo de Deus? É reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e andar em conformidade com a palavra dele. Por quê? Muitos, né, aceitaram a Jesus, mas nunca, né, aceitaram que o Espírito Santo de Deus transformasse a vida dessa pessoa. Então ela tem o Espírito Santo mortificado dentro dela. É como se o Espírito estivesse morto para ela, né? Ela ainda não teve esse Espírito vivificado para que ela venha ter entendimento das coisas de Deus. É a mensagem que eu queria deixar aqui para cada um de nós, né? Quando houver dúvidas sobre a Bíblia, né, a gente pode buscar em leituras, podemos buscar em pastores, né, que muitas das vezes estudam, são mais entendidos que a gente, mas mesmo assim vai haver dúvidas, né? Tipo, algumas pessoas têm muita dúvida sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem gente que acha que são três seres separados uns do outro, e não são, né? A palavra nos revela, apesar de quando Jesus estava se batizando ali, né, se referiam a três seres aparentemente distintos, mas eles estão ligados um com o outro. E aí é que gera dúvida no ser humano, né? Como que pode? Como que pode três seres em um? Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São coisas, né? O nosso Senhor deixou revelado que existem os três, mas diz, né, que temos que adorar um único Deus, né? A gente pode dizer que é um Deus que se apresenta em três fórmulas diferentes de se apresentar. Mas muitas pessoas têm dúvida. Ninguém consegue chegar a 100% daquela confirmação ali por causa de algumas leituras. Mas é aí que a gente pede ao Espírito Santo, né, e ele testifica isso para nós, né, como três formas de se apresentar, mas de que é um único Deus. Mas as pessoas do mundo não conseguem entender isso. Para elas isso é loucura, por isso que eles chamam os evangélicos de louco, né, porque a palavra de Deus, né, ela é loucura para aquelas pessoas que estão no mundo. Eles nunca irão entender, porque para entender precisam da ajuda do Espírito Santo. Então, essa mensagem de hoje, que Deus possa estar te abençoando, né, que você venha entender, buscar mais e mais na palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que te dê entendimento. É muito bom, antes da leitura da palavra, estar orando, pedindo ao Espírito Santo que fale contigo naquela palavra para que você venha entender. E algumas dúvidas, né, que a gente possa estar buscando. Existe o Google que ajuda muito, você pode estar com a Bíblia aberta e não entendeu. Você dá um Google sobre aquele versículo ou pergunta a alguém e assim a gente vai entendendo, né, cada vez mais o que o Senhor quer de cada um de nós, mas sempre entendendo. Nem todas as coisas que o nosso Deus fez tem como nós sabermos. Muitas só serão reveladas naquele grande dia, quando nós estivermos morando com Ele no céu, e muitas nós também não vamos nem querer saber. O que importa é estarmos do lado dele, né, e sermos salvos por ele. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos mostra que as coisas reveladas são para nós, mas que as coisas não reveladas são para o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor deixaste revelado aqui. Lhe peço que o seu Espírito Santo, Senhor, confirme as palavras em nossos corações e que nós venhamos sempre caminhar em seu caminho, buscando aprender mais e mais de Ti, para entendermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Se houver alguém que não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, faça isso enquanto há tempo. Se alguém que está desanimado, não desanime. Volte para o caminho de Cristo, pois é onde há esperança. É a única esperança de salvação. Então, que Deus te abençoe. Tudo de bom.